Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre o grande segredo que esconderam de você, mas aqui nesse vídeo você vai saber. Todos aqueles que tiveram acesso, ganharam e continuam ganhando muito dinheiro, fortunas, têm prosperado financeiramente. Eu estou falando do segredo contido aqui nesse excelente livro, best-seller de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Se você se interessa em esse tema, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim dele, porque eu quero aqui passar pelo menos 4 grandes segredos que ele nos ensina aqui, e que se nós, de fato, entendermos e aplicarmos, nós podemos colher grandes resultados. Ou seja, o conhecimento aplicável ele pode produzir tamanha transformação em nossa vida, na questão dos nossos resultados. Meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. Nosso canal tem como objetivo criar conteúdos relacionados à espiritualidade, à mentalidade, às questões bíblicas. E nós estamos sempre orando, lendo, estudando, pesquisando, para trazermos assim conteúdos extremamente abençoadores, relevantes, que possam gerar valor para a sua vida, promovendo assim a sua edificação quanto à sua fé. Antes de nós entrarmos aqui de uma forma mais profunda em nosso vídeo, eu quero te pedir a você que não é inscrito em nosso canal, nos ajuda, se inscreva, é grátis, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário, acione também o sininho das notificações, sempre que nós postarmos um vídeo, você será notificado aí. Também nós temos as nossas redes sociais, nossos cursos, caso você queira conhecer. E também, se você quiser contribuir com o nosso canal voluntariamente, será muito bem-vindo. Eu creio que Deus há de te abençoar. Pois bem, entrando aqui em nosso vídeo, Napoleão Hill, ele é considerado um dos maiores escritores na questão do autodesenvolvimento do ser humano. Napoleão Hill, ele nasceu de uma família muito simples e humilde. Relato que ele morava em uma casa de apenas um cômodo. Sua mãe faleceu quando ele era criança, seu pai se casou de novo e a sua madrasta o adotou como um filho qual ajudou, dando um presente para ele quando ainda ele era criança, uma máquina de escrever. Incentivou ele à busca do conhecimento que levou ele a estar buscando esse conhecimento a vida toda. Mas para resumir, Napoleão Hill, ele foi convocado para uma missão diante do bilionário do aço americano, Henry Carter, que propôs um desafio, se ele tivesse disposto a sair entrevistar as pessoas ricas, prósperas, bem-sucedidas de seu tempo, e se ele tivesse disposto a fazer, e como de fato ele aceitou. Ele levou precisamente uns 25 anos, onde ele entrevistou mais de 20 mil pessoas e somente 500 ficaram no topo. Essas pessoas estavam, por exemplo, John Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford. E Napoleão Hill, ele descobriu que o sucesso, como dizia mesmo Henry Carter, deixa rastros. Ele descobriu que eles, na verdade, tinham algo em comum. E o que era isso? A mentalidade. Essa mentalidade que eles tinham fez toda a diferença. E Napoleão Hill, ele escreveu, e eu quero aqui passar pelo menos aqui 4 grandes segredos, 4 grandes verdades que nós podemos aqui aplicar para as nossas vidas também. É importante nós entendermos a questão seguinte, que o dinheiro ele é uma bênção de Deus e não uma maldição. Tem muitas pessoas que acreditam que ganhar dinheiro é algo do inimigo, é pecado, é avareza, é usura, mas a Bíblia nos faz menção que o tema mais mencionado na Bíblia é o dinheiro. Por exemplo, você pega o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico em ouro e em prata. A Bíblia diz também que Jó era um homem extremamente rico
o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Salomão também era um homem muito rico e a sua riqueza provinha de Deus. No Novo Testamento, a Bíblia diz que existiam muitas pessoas de posse que vendiam suas posses e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Existe um texto bíblico que alguns interpretam de forma equivocada, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que é o dinheiro, a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. Jesus ele falou em Mateus capítulo de número 25, a parábola dos talentos se referindo ali a dinheiro. Então nós precisamos entender que o dinheiro ele pode ser para nós uma bênção e não uma maldição. Nós podemos nos tornar senhores ou escravos do dinheiro. Poderemos fazer o dinheiro trabalhar por nós ou nós iremos trabalhar pelo dinheiro. Quando nós entendemos que o dinheiro não é um fim, um meio, e que Deus deseja nos abençoar financeiramente para nós podermos ajudar outras pessoas, aí nós conseguimos prosperar. Isso é muito importante nós entendermos. Como você vai poder ajudar alguém que está necessitado? Seja na questão da alimentação, seja de comprar alguma coisa e abençoar se você não tiver dinheiro. Então nós vamos entender sobre essas questões. O primeiro segredo que Napoleão Hill fala para você se tornar uma pessoa próspera, bem-sucedida, você precisa ter vontade e desejo. Para isso você precisa entender a mentalidade. A nossa mente ela pode ser dividida em duas partes, segundo ele. O nosso inconsciente e o nosso consciente. O nosso inconsciente ele tem 95% controle sobre o nosso comportamento. E como que ele foi criado e construído? A partir do momento que nós passamos a ser gerado no ventre de nossas mães. O que nós aprendimos de nossos pais em nossa casa, o que nós aprendimos dos professores na escola, o que nós aprendimos dos nossos líderes religiosos em nossa igreja, o que nós aprendemos no ciclo social das pessoas com as quais convivemos, ali passou a ser criado, construído, que nós chamamos de programação mental, paradigma. Tais verdades ligadas às nossas crenças que regem os nossos comportamentos, sendo ou não verdade, porque isso vai depender muito dos resultados que nós vamos ter em relação à nossa vida. E o nosso inconsciente, é importante saber que ele não pensa e não sente, ele age de acordo com a programação que já está instalada. Nós agimos pelo nosso inconsciente no piloto automático. Porém, o nosso consciente, ele pensa e sente. E ele tem apenas 5% de controle. Por isso que Napoleão Hill nos ensina a reprogramação mental. Através do consciente, através da imaginação criativa, através da autossugestão que nós vamos falar também. Mas o que ele fala é que nós precisamos ter vontade, desejo. E não pode ser uma vontade, desejo natural comum. Tem que ser algo forte, pulsante, que queime, que arde dentro de nós, de crescimento, de avanço, de progresso, de desenvolvimento. Importante nós sabermos sobre isso. Nós vamos observar, interessante nós sabermos sobre essa questão, que nós podemos permitir dois tipos de mentalidades que podem predominar sobre nós. A mentalidade maligna, satânica, que está relacionada a nós permanecermos dominados por aqueles pensamentos ligados ao medo, à culpa, à vergonha, à frustração, à raiva, à mágoa, à tristeza. Isso aí vai resultar em quê? Em miséria, em pobreza, em escassez, em doença, em fracasso, em frustração. Mas nós podemos reciclar tudo isso aí, nós podemos fazer uma limpeza, excluir isso aí e assim trabalharmos para que a nossa programação mental, os pensamentos de Deus divino, como a Bíblia diz em Provérbios, aquilo que o homem pensa, ele se torna. Romanos fala que nós precisamos renovar nossa mente. Os pensamentos precisam ser pensamentos bons. Pensamentos ligados ao que? A fé, o amor, a alegria, a paz, a abundância, a prosperidade, a saúde. Então esses pensamentos eles devem prevalecer em nossa mente. E nós precisamos trabalhar. A Bíblia diz em Filipenses que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, se há nisso algum louvor, nisso pensai. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender é termos vontade e desejo para crescer.
O segundo segredo que Salomão, ou seja, que Napoleão Hill, ele faz menção nesse excelente livro aqui que nós vamos observar, está ligado a nós termos uma fé. Mas não é uma fé natural, comum, não. É uma fé que nos faz crer no sobrenatural, no impossível. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé verdadeira que a Bíblia nos ensina que precisamos ter, ela traz à existência as coisas que não existem como que se já existissem. Então, essa fé nós precisamos ter. Ele fala um ponto falando sobre a autossugestão, que é a voz de comando que nós precisamos ter internamente para direcionar a vida o qual passamos a desejar. O que é essa conversa interna? Ela tem que ser uma conversa positiva. A PNL nos ensina que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. Então, quando nós procuramos usar a autossugestão, e é nós termos consigo aquela conversa, por exemplo, eu sou uma bênção, eu sou próspero, eu sou muito bem sucedido, eu consigo alcançar meus objetivos, eu estou tendo uma conversa abençoadora para a minha vida. Agora, toda vez que eu tenho aquela conversa mais ou menos assim, eu não tenho valor, eu não presto, eu não consigo chegar a lugar nenhum, as coisas não dão certo para mim, aquela lamúria, aquela lamentação, isso também vai refletir, sem sombra de dúvida, nos meus resultados. Então é extremamente importante nós entendemos o que é autossugestão e aplicarmos para nós com essa conversa positiva ao nosso favor. E aí nós vamos observar também, em terceiro aspecto, que Napoleão Hill fala, que nós precisamos ter um plano de ação. Ou seja, queremos ganhar dinheiro? Certíssimo. Porém, como nós vamos ganhar? Existem muitas pessoas que inconscientemente estão ali presos por crenças limitantes, bloqueios, mais ou menos assim, vou ganhar. Eles acham que vão ganhar por meio do destino, da sorte, do acaso. Na verdade, nós vamos conseguir ganhar dinheiro se nós tivermos um projeto, um plano bem elaborado, bem feito. Quando eu tive a oportunidade de ter este livro aqui, ler ele, eu achei que era um livro qualquer de autoajuda, porém, depois que eu tive a oportunidade de ler, estudar, pesquisar, conselho que você tem aí na sua biblioteca como uma fonte de pesquisa, eu fui confrontado, porque nós achamos que, não, vou ganhar dinheiro, as coisas vão acontecer de uma... Não, se você não tiver dinheiro, dinheiro está nas ideias. E é muito importante nós pensarmos sobre isso. Qual é o nosso negócio que nós podemos ganhar dinheiro? É escalável? É venda de serviço? É produto? É alguma coisa? Precisamos ter isso de forma muito clara. Qual a maneira que nós vamos ganhar dinheiro? Isso aqui ele fala do plano de ação. Pessoas de sucesso são pessoas bem resolvidas. Pessoas de sucesso são pessoas que de fato sabem o que querem. Pessoas de sucesso são essas pessoas que têm isso muito claro na sua mente. Quarto lugar, para finalizarmos, ele fala que nós precisamos nos cercar, ele chama de mente mestras, de pessoas com a mesma mentalidade. Porque se você se cerca de pessoas que são aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que não acreditam e vivem num mundo de impossibilidade, sabe aquelas pessoas que você só conversa, a pessoa só fala de questões negativas, problema com o governo, com a política, a escola, reclama daqui, reclama dali? Provavelmente você também vai ser uma pessoa como ela. Agora, se você se cercar de pessoas com a mentalidade diferente, provavelmente você vai ser influenciado positivamente. Eu lembro da história de John Rockefeller, quando ele era adolescente, sua mãe era cristã, seu pai não, seu pai era tido como um charlatão, porque se dizia que era médico, porém nunca havia estudado, mas receitava
remédios e vendia algumas coisas, enfim. Ele tinha a opção de aprender o que era errado, que seu pai incentivava, ou aprender o certo com a sua mãe. Ele optou a aprender com a sua mãe. E John Rockefeller desde pequeno trabalhava e ele tomava alguns doces, saía para vender, e ele vendia e guardava o dinheiro. Mas ele relata que ele descobriu que onde ele morava, em uma panificadora, se reunia ali toda manhã os homens mais ricos. E o que John Rockefeller fez? Ele ia nessa panificadora, chegava ali, comprava disfarçado apenas um cafezinho e ele sentava muito próximo para ouvir a conversa daqueles homens. E isso foi criando, construindo uma mentalidade extremamente poderosa na mente dele, fazendo com que ele se tornasse um dos homens mais ricos de seu tempo. Então é extremamente importante nós analisarmos. Enfim, nosso vídeo ficou um pouco longo, mas esse foi o nosso vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário também. Se você já leu esse livro também, deixe o seu comentário aí. E também siga-nos nas redes sociais, conheça os nossos cursos, contribua com o nosso canal e nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!